Olá, terceiro ano. Vamos a mais um exemplo de distância entre dois pontos no plano cartesiano. Um exemplo aplicado de distância. Sabendo que a distância, então, entre os pontos A, de coordenadas 6 e M, e B, de coordenadas 1 e menos 2, é 13. Obtenha o valor de M. Então, de acordo com o nosso enunciado, o A tem a sua primeira coordenada, que é o x. Então, o x, A, o que é o x do ponto A, vai ser o 6. E o B tem a sua primeira coordenada, o x, que é do ponto B, então é o xb. Depois nós temos a segunda coordenada do A, que é o y. Então, se tratando de uma coordenada do A, então vai ser YA. E a segunda coordenada do B, então, como é a segunda coordenada do B, vai ser YB. E nós temos outra informação também no problema. O problema fala que eu devo considerar que a distância entre esses pontos é 13. Porque o enunciado me diz que, sabendo que a distância entre os pontos A e B é 13, obtenho o valor de M. Então, vamos à fórmula da distância. Distância do A até B é igual a raiz quadrada de xb menos xa elevado ao quadrado, mais yb menos ya elevado ao quadrado. Fórmula que vocês conhecem muito bem. E agora a gente vai começar a substituir pelos valores que nós temos no enunciado. Então, nós conhecemos a distância do A até o B. A distância do A até o B é aqui, ó. Distância do A até o B é 13. Então, a gente vai substituir aqui. É igual a... Vamos substituir as coordenadas também. Então, o xb tá aqui, que é o 1, menos o xa, que é 6, eleva ao quadrado, mais o yb, que tá aqui, que é menos 2, menos o ya, que tá aqui, que é o m, que é o valor que nós queremos encontrar, elevado ao quadrado. Até aqui, então, vocês já estão bem habituados das questões que a gente fez sobre distância, que envolvia só a aplicação da fórmula. E agora a gente vai começar, então, a resolver seguindo aqueles passos que eu já mostrei para vocês para encontrar a distância entre dois pontos, conhecendo as suas coordenadas. Aquelas questões mais simples, as primeiras que nós fizemos. Então, primeiro nós precisamos fazer o que está dentro do parênteses. Então, nós vamos fazer o 1 menos 6. E aqui, gente, nós temos menos 2 menos m. E menos 2 e menos m não dá para juntar, porque é número e letra, tá? Então, a gente vai guardar isso aqui um pouquinho para a próxima etapa. Já que não dá para fazer agora. Então, eu vou copiar o 13, raiz de 1 menos 6, menos 5, elevado ao quadrado. Mais, então, eu vou copiar o menos 2 menos m. Não dá para resolver agora. Agora, pelo próximo passo, nós precisamos fazer as potências. Então, eu vou fazer o menos 5 elevado ao quadrado. E agora, eu vou fazer o menos 2 menos m elevado ao quadrado, que isso daí eu consigo fazer. Então, eu vou resolver aqui dentro desse parênteses na segunda etapa, já que na primeira não foi possível. Então, vai ficar 13 igual a menos 5 elevado ao quadrado, a gente já viu que é menos 5 vezes menos 5, e vai dar menos com menos mais, 5 vezes 5, 25. Mais da fórmula, e agora eu vou ter que fazer esse menos 2 menos m elevado ao quadrado. E como fazer, então, esse menos 2 menos m elevado ao quadrado, gente? Aqui nós temos... E aqui, então, nesse menos 2 menos m, eu tenho um polinômio, já que eu tenho um valor para descobrir, né? Que é o m.
Esse polinômio recebe o nome por ter dois termos de binômio. E aqui a gente vai ter que fazer o quadrado da diferença desses dois termos. Que na prática até tem uma regrinha para estar fazendo, tá? Quando a gente quer fazer a diferença de dois termos. Mas caso vocês não lembrem dessa regrinha, a gente vai se ater a como resolver isso aqui na prática, tá? Se vocês sabem a regrinha que vocês memorizaram, podem aplicar ali a regrinha para a diferença entre dois termos quando eu quero fazer o quadrado da diferença desses dois termos, tá? E caso vocês não tenham memorizado, não tem problema, a gente vai fazer na prática, certo? Então, o que significa fazer na prática? É fazer essa potência. Como é menos 2 menos m elevado ao quadrado, então a gente vai fazer, pela definição de potenciação, a multiplicação do termo menos 2 menos m vezes o menos 2 menos m. E até, eu vou montar isso aqui embaixo, como uma continha de vezes, tá? Para que vocês visualizem que aqui, como a gente tem essa subtração no meio, né? E entre o menos 2 e o menos m, que não basta aplicando as regrinhas aqui que a gente conhece da multiplicação, fazer menos 2 com menos 2 e menos m com menos m. Não, gente, aqui todos têm que se multiplicar, tá? Nós vamos ter que multiplicar todos aqui. Eu vou ter que aplicar aqui a propriedade distributiva. A propriedade distributiva me diz que eu tenho que multiplicar todos os termos aqui quando eu multiplico, como aqui no caso, um polinômio, que é formado por vários monômios, né? Por dois monômios, no caso. Então, todos esses monômios, eles vão ter que se multiplicar. Que na prática seria, gente, o menos 2 com o menos 2 e fazer o menos 2 com o menos m. E o menos m é a mesma coisa, gente. O menos m com o menos 2 e o menos m com o menos m. Todos precisam se multiplicar, de acordo com a propriedade distributiva. Então, nós vamos ter menos 2 vezes menos 2 aqui primeiro. Então, menos com menos mais, 2 vezes 2, 4. Menos 2 vezes menos m, seguindo aqui as nossas flechinhas. Menos com menos, mais 2 vezes m, 2m, né? Já que não dá para juntar 2 com m. Agora, eu vou fazer aqui, nessa outra diagonal. Menos 2 vezes menos m. Então, a mesma coisa, menos com menos, mais. E 2 vezes m, 2m. E por último aqui. Menos vezes menos, mais. E quanto que é m vezes m, gente? M. E aí, como é uma multiplicação de m com m, a gente, nesse caso aqui, vai ter que adotar uma propriedade que diz que quando a gente multiplica dois números que têm expoente, a gente mantém a base, que é o que eu fiz aqui, e somos expoentes. Não tá aparecendo expoente aqui, mas como não aparece expoente, é porque não tem necessidade de colocar, mas aqui é como se tivéssemos 1. Então, na prática, a gente vai ter que fazer 1 mais 1, que vai me mostrar que m vezes m é m elevado ao quadrado, já que 1 mais 1 é 2. E esse vai ser o polinômio resultante, que ainda eu posso aqui juntar os termos semelhantes. O que eu tenho de semelhante aqui? Eu tenho m e tenho m. Então, eu posso juntar isso aqui, gente, que daí facilita lá no meu cálculo. Mais 2 mais 2, mais 4, né? Mais 4m, não esquece do m, mais m ao quadrado. E agora, eu já vou substituir aqui pelo resultado de menos 2 menos m elevado ao quadrado. Então, vai ficar 4 mais 4m mais o m elevado ao quadrado.
que m vezes m é m elevado ao quadrado. Muito bem. Agora eu posso juntar aqui, gente, esse 25 e esse 4, que também são semelhantes, né? São números que não são acompanhados de letras. O m com o m ao quadrado, jamais posso juntar, tá? De forma alguma, porque só ali pelo fato de ter o expoente, eles já são considerados diferentes. 25 mais 4, 29, mais 4m, mais m elevado ao quadrado. E agora, gente, como é que eu saio daqui? Qual é meu problema? O meu problema é essa raiz quadrada. O que eu faço com essa raiz quadrada? Para nós retirarmos essa raiz quadrada, eu vou utilizar uma estratégia de cálculo que eu posso utilizar em qualquer situação, como aqui, onde eu tenho uma igualdade, eu posso utilizar essa estratégia. E o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou aplicar em ambos os lados da igualdade a operação inversa dessa raiz quadrada aqui, certo? Como eu quero eliminar a raiz quadrada, eu vou aplicar a operação inversa de raiz quadrada, porque aí vocês verão o que vai acontecer. Olhem só, eu apliquei a operação inversa de raiz quadrada nos dois lados da igualdade. A operação inversa de raiz quadrada é elevar ao quadrado. Por que eu fiz isso, gente? Com a intenção e o meu objetivo desde o início, que é eliminar essa raiz quadrada. Porque, olha, a raiz quadrada, mesmo que não apareça aqui, é como se a gente tivesse um índice 2 aqui. E a partir do momento que eu faço o elevado ao quadrado aqui, e eu submeti esse polinômio aqui a duas operações matemáticas inversas, elevar ao quadrado, raiz quadrada, essas operações se anulam. E eu posso, então, eliminar as duas operações, já que elas são inversas, e a partir do momento que eu submeti o 29 mais 4m mais m ao quadrado a essas operações, elas se anulam, porque elas são operações inversas e eu submeti esse polinômio a essas duas operações inversas. Então, essa é uma estratégia que vocês sempre podem utilizar quando vocês quiserem, por exemplo, eliminar, como nós temos ali, uma raiz quadrada. Basta aplicar, então, a operação inversa da raiz quadrada, que no caso é o elevar ao quadrado, que dessa forma eu vou estar anulando a operação. Como vocês bem viram ali. Agora, eu fiquei com 13 ao quadrado, que daí posso resolver. 29 mais 4m mais m ao quadrado. A raiz quadrada sumiu e eu resolvi o meu problema aqui. Agora, gente, o que nós podemos fazer? Vamos fazer esse 13 elevado ao quadrado. 13 vezes 13. 169. É igual a 29 mais 4m mais m ao quadrado. E agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou juntar os termos todos no mesmo lado da igualdade. Mas é claro que quando eu inverter do lado direito para o esquerdo ou do esquerdo para o direito, vai ter uma consequência, vai se inverter a operação. Como é mais fácil aqui eu inverter apenas um termo do que 3 termos, então eu vou passar o 169, ele está do lado esquerdo, e eu vou inverter a operação, então, aqui no lado direito. Vamos lá, eu vou copiar o 29, o 4m, mais o m ao quadrado, e agora eu vou inverter a operação do 169. Então, o 169, ele não tem sinal, ele é mais, e eu vou inverter a operação. Então, quando eu inverto, vai ficar menos 169. Como não sobrou mais nada, então vai ficar igual a 0. Já que não sobrou nada do lado, então, direito.